Pai Santo, damos graças. O Senhor é o nosso Deus, é o poderoso Deus. Ajuda-nos cada dia a reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos. Pai Santo, nós carecemos de Ti cada momento. Carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia. Carecemos do Teu poder. Carecemos da Tua presença conosco. Pai Santo, ajuda-nos aqui nesta noite, que o Senhor esteja ministrando no nosso coração. Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Só o Senhor tem palavras que são espírito e vida. E é o que nós carecemos. Precisamos de Ti, Senhor, da bênção do Senhor. Amado Deus, louvamos o Teu nome e bendizemos a Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos conduz aqui nessa noite. Queremos desfrutar do Senhor. Ó amado Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém. Gostaria de ler com os irmãos Êxodo 17. Nós temos aqui nesse capítulo 17, no início do capítulo, tem como título aqui na minha Bíblia, a água da rocha em Refidim. E então aqui, nessa primeira parte desse capítulo, Moisés fere a rocha e sai água da rocha. Mas depois, a partir do verso 8, gostaria de ler com os irmãos. Êxodo 17, verso 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Gostaria de ler também Lamentações 3. Lamentações, capítulo 3. Verso 41. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo. Quero pegar essa parte. Levantemos o coração juntamente com as mãos para o Deus nos céus.
continuando aqui, ele vai dizer: nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, e sem piedade nos mataste. Então nós vemos nessa luta de Amaleque, Josué contra Amaleque, ele dependia totalmente de Moisés. Enquanto Josué estava lutando, se Moisés não mantinha as mãos levantadas, Josué perdia a batalha. Mas enquanto Moisés estendia as mãos, o Josué prevalecia contra Amaleque. Irmãos, nessa situação de Amaleque e Josué, nós vamos lembrar que Amaleque, nós sempre vemos na Escritura uma figura da carne. Nós temos uma luta contra a carne, né? Sempre a carne estará em oposição. E aqui então, na Lamentações de Jeremias, ele nos dá uma exortação para nós levantarmos o coração juntamente com as mãos. No Salmo 134, lá ele vai dizer: levantemos as mãos para o santuário e bendizer ao Senhor. Então devemos levantar as mãos sempre ao Senhor. Em Timóteo, Paulo vai nos dizer: quero que os varões orem em todo lugar levantando mãos santas. Então as nossas mãos devem ser levantadas, quando nós formos orar ao Senhor. E aqui então, quando Moisés levanta as mãos, juntamente com aquele bastão, ele subiu com o bastão, com a vara de Deus, com as mãos levantadas, Josué prevalecia. Irmãos, houve um momento que Moisés, por causa do peso das mãos, as suas mãos abaixaram. E o que eles fizeram? Moisés sentou numa pedra, e Ur e Arão apoiaram suas mãos, levantaram as suas mãos. Irmãos, nós vivemos dias difíceis. Nós vivemos dias de iniquidade, dias de perversidades. Dias onde o amor tem se esfriado. Dias onde a incredulidade ela tem operado. Nós vivemos dias que muitas vezes o nosso coração não consegue levantar as mãos. Muitas vezes não temos força para levantar as mãos ao Senhor, por causa da nossa incredulidade. E às vezes tratamos a incredulidade como fraqueza. Irmãos, a incredulidade não é uma fraqueza. A incredulidade é pecado. Quando o Senhor fala do Espírito Santo, Ele diz que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado. Porque do pecado, porque não creram em mim, por causa da incredulidade. Então a incredulidade, nós temos que tomar bastante cuidado nesse tempo presente, para não sermos endurecidos pelo engano do pecado. E que não haja em nós, como diz Hebreus, ele diz, perverso coração de incredulidade, que nos afaste do Deus vivo. Então, a incredulidade, ela vai nos afastar do Senhor. Porque se você está com fé, se você tem fé no seu coração, certamente você levantará as suas mãos ao céu. Você levantará as suas mãos em batalha, em oração, crendo que Deus irá operar, que Deus fará maravilhas. Ou também, se você tem fé, você vai ajudar o seu irmão a erguer as mãos. Você vai pegar a mão do seu irmão, como Arão e Ur fez com Moisés, e vai segurar a mão do irmão. Então, quando nós lemos Hebreus, ele nos dá uma exortação ali,
quando dizendo que não haja em nenhum de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Logo em seguida, ele vai dizer o seguinte, que devemos exortar mutuamente uns aos outros, durante esse tempo de hoje. Para quê que nós devemos exortar? Para que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. Para que os nossos corações não sejam endurecidos. Então essa exortação, essa questão de você levantar as mãos do seu irmão, você apoiar os seus irmãos, você ajudar o seu irmão a levar esse fardo, carregar esse fardo. Para quê? Para prevalecer contra a incredulidade, contra o pecado, contra a carne. Então nós dependemos, nós precisamos dos nossos irmãos em todo o tempo, todos os dias. E a exortação ali, ele diz, durante o tempo que se chama hoje. Então nós devemos exortar mutuamente. Essa exortação não é no sentido negativo de chamar atenção, mas é no sentido de encorajamento, de você encorajar o seu irmão a erguer as mãos para o santuário e bem dizer, ou seja, você ajudar o seu irmão a exercitar a sua fé ao Senhor. Então aqui ele diz, levanta o coração junto com as suas mãos, porque nós podemos levantar as mãos, mas o coração não. Nós podemos apenas levantar as mãos, mas o coração não está erguido. Então o Senhor, Ele chama a nossa atenção, irmãos. Cuidado, tome cuidado, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Para que não haja em nós incredulidade, para que não haja desânimo. Irmãos, quantas vezes a incredulidade nos deixa prostrados. Nós não conseguimos andar, nós não conseguimos falar, nós não conseguimos sair do lugar por causa da incredulidade. Então aqui ele chama a nossa atenção, levantemos o coração juntamente com as mãos para o Deus nos céus. No Salmo 119, versículo 48. Salmo 119, no versículo 48. Ele diz, para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos. Irmãos, nós carecemos da palavra do Senhor. Nós precisamos da palavra do Senhor. E nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Por quê? Porque a fé, ela virá por meio da palavra. E a palavra não é uma questão só da palavra escrita. A palavra escrita, ela vai gerar vida. Quando ela é vivificada, então a fé é gerada no nosso coração. Mas nós temos que meditar, nós temos que guardar, nós temos que ler a palavra do Senhor. Temos que meditar na palavra do Senhor. Certamente a fé virá pelo ouvir e ouvir da palavra. No Salmo 143, no versículo 6. Salmo 143, verso 6. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. É uma confiança, irmãos. É uma confiança que Deus está presente, que Deus ouve, que Deus vê. Então eu levanto as mãos a ti, a minha alma anseia por ti, como nós acabamos de cantar. Minha alma anseia por ti. Então você faz o quê? Levanta a Ele as mãos. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O Espírito me desfalece, não me escondas a tua face, para que eu não me torne como uns que baixam a cova. Então vivifica-me. Então a palavra do Senhor,
né, ela vivificará o nosso espírito. As minhas palavras são espírito e vida. Então precisamos de uma fé viva para que a incredulidade não governe o nosso coração. Porque se nós formos governados pela incredulidade, nós vamos perder a bênção do Senhor. Nós vamos perder a unção, nós vamos perder a graça, nós vamos perder a paz, nós vamos perder as riquezas de Cristo. E no texto de Hebreus ele diz que nós nos tornamos participantes de Cristo, se nós guardarmos até o fim a ousadia da confiança. Então a nossa confiança, ela tem grande recompensa. Então nós somos participantes de Cristo, né? Nós confiamos em Cristo, desde o princípio, nós confiamos no Senhor. Então nós somos participantes do Senhor, mas nós podemos perder essa graça. Nós podemos perder a bênção do Senhor por causa da incredulidade. A incredulidade, né, nos deixará vazios, secos, né, sem graça. Nós perdemos realmente a bênção. Mas aqui ele diz: a ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Nós temos que ter esse anseio pelo nosso Senhor, como uma terra sedenta, uma terra seca, que anseia por água, né? Nós temos que ter esse anseio, a nossa alma precisa ter esse anseio pelo Senhor. No Salmo 44, verso 20, se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações? Mas por amor de Ti somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Então Salmo 44, 20. Então aqui, irmãos, olha só, o que pode ocorrer é de levantar as mãos para outros deuses, como eles fizeram. Israel fez isso. Quantas vezes Israel deixou o verdadeiro Deus, o Deus vivo, para servir os ídolos? Quantas vezes eles se prostraram diante dos ídolos? Mas aqui o salmista, nesse apelo divino, pelo auxílio divino, ele diz: se tivéssemos, mas por amor de Ti somos entregues à morte, por amor de Ti somos entregues à morte. Então a nossa confiança, a nossa fé no Senhor, às vezes pode chegar até esse ponto da morte, uma perseguição, né? Uma perseguição por causa da nossa fé. Nós podemos ser perseguidos por causa da nossa fé, mas aqui ele diz: se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho. Então, irmãos, as nossas mãos, elas devem ser estendidas ao Senhor. Então a sua fé deve ser ao Deus vivo e verdadeiro. E a Ele, então, você ergue as suas mãos, levante as mãos para o santuário e bendiga o Senhor. No Salmo, em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 12. 2 Crônicas, capítulo 6. Segunda Crônicas, capítulo 6. Segunda Crônicas, capítulo 6, versículo 12. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos.
Porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze de 5 côvados de comprimento, 5 de largura, 3 de altura, e a pusera no meio do pátio, pôs-se em pé sobre ela, ajoelhou-se na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste pessoalmente, disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Então, Salomão, no princípio do seu reinado, quando então ele ora ao Senhor, ele ajoelha, ele levanta as mãos ao Senhor, né? Uma atitude de fé, de confiança. Mas pela história, pela vida de Salomão, no final, ele deixa o Senhor, ele parte para a idolatria, construir templos de ídolos. Então, irmãos, a fé que nós temos, desde o princípio que nós recebemos, desde quando nós nascemos de novo, devemos guardá-la até o fim. Devemos erguer as mãos para o Senhor e bendizer ao Senhor, e servir ao Senhor, e confiar no Senhor. Numa batalha espiritual, né? Em todo o tempo nós batalhamos, há uma luta contra principados e potestades. Então erguemos as mãos ao Senhor, num ato de fé, porque o Senhor diz para nós: orem em todo o tempo levantando mãos santas. Então, a oração de Salomão, esse erguer as mãos, essa confiança dele no Senhor, então fez ele levantar as mãos juntamente com o coração. Eu creio que aqui, realmente, ele era sincero, era verdadeiro. Ele estava confessando aqui a sua fé. Quem era o Deus que ele estava servindo? O Deus de Israel, e não há outro como tu. Então essa confiança de Salomão levantou suas mãos. O seu coração acompanhado, as mãos acompanhando o coração. Em Abacuque, no capítulo 3, Abacuque, Abacuque capítulo 3. Verso 10. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de águas às profundezas do mar, fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calça aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Então aqui, essa oração de Abacuque, ele falando do Senhor, e ele diz aqui então: tiras a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terras com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de águas às profundezas do mar, fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Então um ato de confiança. Aqui ele está falando, dos montes, do mar. Então, irmãos, a nossa fé, a nossa confiança
erguerá as nossas mãos. E as nossas mãos devem ser levantadas para que também possamos levantar as mãos dos irmãos, para que também venhamos encorajar os irmãos a prosseguirem, a seguirem, a andarem com o Senhor. Então, quando na exortação de Hebreus, para exortarmos uns aos outros, irmãos, é porque nós pertencemos uns aos outros. Nós somos membros uns dos outros, nós somos membros de Cristo. E como membros de Cristo, não deve haver em nós incredulidade, mas deve haver em nós encorajamento. Nós devemos encorajar os irmãos a prosseguirem. Nós devemos encorajar os irmãos a participar de Cristo, a desfrutar de Cristo, da obra de Cristo, daquilo que Cristo fez. Irmãos, a incredulidade impede a manifestação do Senhor. A incredulidade, ela sempre vai impedir o Senhor de agir. Então o Senhor não pôde fazer muitos milagres na terra dele. Por causa de quê? Porque eles não criam. Eles não criam no Senhor. Mas, irmãos, precisamos hoje encorajar uns aos outros, porque somos membros uns dos outros. Nós precisamos erguer as mãos uns dos outros, ajudar os irmãos a erguer as mãos ao Senhor, nessa batalha que nós temos, nessa guerra que nós temos contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal. Irmãos, são tantas as batalhas que nós temos, tantas lutas nós temos, e às vezes nós estamos como que apáticos, indiferentes, como se a vida fosse toda natural, racional, e nós estamos perdendo realmente a visão celestial. Nós temos batalha espiritual. Irmãos, quantos lares hoje estão sendo destruídos? Quantos irmãos estão sendo destruídos? Quantos irmãos estão andando solitários? Quantos irmãos não querem mais comunhão? Quantos irmãos não querem mais congregar? Quantos irmãos estão se perdendo pelo caminho? Irmãos, isso é batalha espiritual. O solitário insurge contra a verdadeira sabedoria. E não é a vontade de Deus que a gente venha andar sozinho. Então somos membros de Cristo e membros uns dos outros. Então temos que levantar as mãos uns dos outros, ajudar uns aos outros nessa batalha espiritual, nessa caminhada, nessa jornada. Então nós vemos ali em Hebreus 3, a incredulidade, nós vemos ali também a mutualidade, nós vemos ali a participação de Cristo. Então, se eu sou participante de Cristo, então eu devo exortar meu irmão, ajudar meu irmão, encorajar o meu irmão, para que ele não caia na incredulidade. Ou se o meu irmão já está na incredulidade, eu devo exortá-lo, eu devo encorajá-lo, para ele realmente ser participante de Cristo, para ele ser encorajado a prosseguir. Irmãos, nós precisamos realmente receber a exortação do Senhor, voltar à prática das primeiras obras, voltar ao primeiro amor, erguer as mãos para o Senhor e adorar o Senhor e bendizer ao Senhor. Às vezes, para muitos, pode ser que levantar as mãos não tem nada a ver, não tem sentido nenhum levantar as mãos, mas, irmãos, no reino espiritual tem sentido. No reino espiritual tem muito sentido. Então aqui está dizendo, erga as mãos juntamente com o seu coração, não seja incrédulo, mas tenha bom ânimo, siga, porque agora você é participante de Cristo. Você é participante de Cristo, mas se guardar até o fim, ou se você continuar confiando no Senhor, você vai desfrutar de Cristo, das coisas, das riquezas de Cristo. E a incredulidade sempre, irmãos, vai nos deixar abatidos, frios, mortos, indiferentes. A incredulidade vai impedir a bênção chegar até nós. Então aqui em Refidim,
reclamaram, murmuraram contra Moisés. Mas o Senhor diz: fere a rocha. E quando você lê Coríntios 10, Paulo fala que aquela rocha é Cristo. Fere a rocha, vai sair água. E o Senhor Jesus diz que aquele que crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Crer no Senhor, como diz a Escritura, fluirão. Então esses rios de água viva devem fluir do nosso interior, porque hoje nós temos o Espírito, nós recebemos o Espírito de Deus. Você que nasceu de novo, você que foi regenerado, você tem o Espírito. Então o que deve fluir de você? Rios, deve fluir de nós, rios de água viva. E às vezes, irmãos, nós somos tão frios, tão frios, tão indiferentes às verdades de Deus. Nós estamos perdendo a visão celestial. Paulo disse: eu não fui desobediente à visão celestial. E caminhar, irmãos, pela visão. Por isso nós precisamos dos irmãos. Nós precisamos e dependemos dos irmãos, precisamos dos irmãos, do encorajamento dos irmãos. Mas às vezes parece que nós entramos numa situação que, em vez de nós levantarmos os irmãos, nós afundamos mais ainda os irmãos. Então, irmãos, é para erguer as mãos, não para empurrar para baixo, mas é para levantar, erguer as mãos, ajudar os irmãos a levantar as mãos ao céu e adorar, bendizer, lutar, perseverar. Então, perseverar na oração, perseverar na palavra, perseverar na comunhão, perseverar na doutrina, no partir do pão, perseverar. Então, erguer as mãos juntamente com o coração ao Senhor. Então, essa exortação do Senhor, devemos exortar mutuamente cada dia que se chama hoje. Alguém aqui sabe quando é que o Senhor virá? Você sabe, André? Alguém aqui sabe? Ninguém sabe. Mas qual é o dia que eu devo vigiar, esperar essa manifestação do Senhor? Qual o dia? Hoje, por isso que ele diz aqui: exortai-vos mutuamente cada dia. Cada dia. O dia que eu tenho é hoje, não é amanhã. Amanhã não me pertence. Amanhã não pertence a nenhum de nós. Nenhum. Por isso Jesus diz: não andeis ansiosos com o dia de amanhã, basta ao dia o seu próprio mal. Então é hoje. É hoje que nós temos que encorajar os irmãos. É hoje que nós temos que fortalecer os irmãos, vivificar, animar cada um dos irmãos, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, nós podemos ser pegos de surpresa. Nós podemos ser pegos de surpresa. Então hoje eu te encorajo, Ame a palavra do Senhor. Gaste mais tempo com o Senhor. Vamos ler ali o Salmo 105. Salmo 105. Olha o que ele diz aí, no início do Salmo: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios, vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Então olha só: buscai o Senhor e o seu poder.
buscai perpetuamente a sua presença. Então, olha só, irmãos, devemos encorajar hoje aos irmãos a buscar o Senhor. Natal falou, semana passada, do Josafá, teve medo. Josafá teve medo. E o que ele fez? Se pôs a buscar ao Senhor. Buscou o Senhor com oração, buscou o Senhor com jejum, buscou o Senhor com a palavra. Consulta primeiro a palavra do Senhor, consulta. Ele se pôs a buscar ao Senhor. Então, irmãos, vamos encorajar uns aos outros durante o dia, durante o tempo que se chama hoje. Hoje é o dia, esse tempo hoje. Vamos exortar uns aos outros, encorajando. Não exortar de chamar atenção, para danar, não, mas para encorajar. Encoraje os seus irmãos a buscar o Senhor. E aqui diz buscar perpetuamente. Buscar perpetuamente. E de outra coisa que ele diz aqui, irmãos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Tantas coisas o Senhor tem feito, tantos benefícios o Senhor tem feito, tantos milagres o Senhor tem feito. Miriam, o Isaac está em casa, olha que maravilha, em casa. Isaac nasceu com insuficiência renal, insuficiência respiratória e já de início, logo nasceu, já fez cirurgia. Foi para o CTI, foi entubado e nós oramos e a Miriam falou, é para a vida, é para a vida. Olha o milagre, devemos contar as maravilhas. Um garotinho, a mãe nem conheceu ele quando nasceu, já foi direto para a sala de cirurgia, mas Deus deu a vida, Deus salvou e hoje está em casa, está com a mãe. É milagre, é o poder de Deus, é a graça de Deus, é a salvação de Deus. Devemos contar essas maravilhas do Senhor. Grandes coisas o Senhor fez. Grandes coisas o Senhor tem feito. Passamos por uma fatalidade, mas devemos prosseguir. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nessa fatalidade nós podemos ver o trabalhar de Deus nos corações, trazendo graça, misericórdia, compreensão, compaixão. Deus tem trabalhado, Deus tem manifestado, a manifestação do amor dos irmãos na fatalidade, a compaixão dos irmãos, o desejo dos irmãos em servir, em ajudar, são os feitos do Senhor. O Senhor consolando, o Senhor apagando da memória algumas fatalidades, algumas imagens difíceis. O Senhor trazendo descanso e consolo. Então ele diz, narrai todas as suas maravilhas. Então, irmãos, vamos levantar as mãos dos nossos irmãos. Aqueles que têm mãos pesadas, vamos levantar as mãos deles. Vamos encorajá-los a prosseguirem, a não serem incrédulos, não deixar a incredulidade tomar conta, mas participar das riquezas de Cristo, participar da graça, da misericórdia, do amor de Deus, participar da vida de Cristo, porque a incredulidade, ela vai gerar morte, mas a fé, ela traz vida, porque ela confia num Deus vivo, não num Deus morto. Quando você lê Hebreus, lá várias vezes ele faz menção disso, Deus vivo, um Deus vivo, e é esse Deus que nós servimos, o Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, o Deus que está sentado no trono,
o Deus que em breve se manifestará. Não cabe a nós, irmãos, erguer as mãos para o santuário e bendizer ao Senhor. Prevalecer nessa batalha contra Amaleque, prevalecer nessa batalha contra a carne, e ajudarmos uns aos outros nessa batalha, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, batalhando na fé uns pelos outros. Irmãos, não sei se você crê, mas os anjos de Deus são espíritos ministradores, enviados para o serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Estava lendo hoje um livro, um testemunho interessante. Uma senhora dirigindo o seu carro na rodovia, e ela de repente, ela ia bater de frente com uma carreta, que ela dormiu na direção. Ela passou para outra pista e bateu de frente com a carreta. E o motorista da carreta viu aquilo, dizendo que de um modo inesperado, o carro saiu da direção. Ele não entendeu como que o carro saiu. E o carro parou numa ribanceira. E o que segurou o carro foi uma árvore. Mas o interessante é que naquele momento tinha alguém que foi despertado para interceder para aquela vida. Estava orando para aquela pessoa naquele momento. E o Senhor guardou da morte. Então, quando nós oramos pelos irmãos, quando nós intercedemos pelos irmãos, nós estamos levantando as mãos numa batalha espiritual. Estamos guardando os irmãos. Às vezes está livrando os irmãos de morte, está livrando os irmãos de queda, às vezes está livrando os irmãos do maligno, de uma tentação, do pecado. Então, vamos levantar as mãos dos irmãos. Vamos orar pelos irmãos, vamos interceder pelos irmãos, vamos encorajar os irmãos a prosseguirem nessa batalha até que o Senhor venha. Irmãos, não está fácil, vivemos dias difíceis para todo mundo, não está fácil, e por isso nós precisamos dos irmãos, precisamos da igreja, nós precisamos dos servos do Senhor, dos irmãos e das irmãs, para nos encorajarmos uns aos outros. Então, nessa atitude de Arão e de Hur, levante as mãos dos seus irmãos. Nessa batalha, nessa luta que nós temos no dia a dia. Vamos estar realmente guardando os nossos irmãos. Então, hoje, aqui agora, se o seu coração está incrédulo, ore agora. Confesse o seu pecado ao Senhor e peça misericórdia. Para que o Senhor te renove, o Senhor te vivifique, o Senhor te dê uma fé viva, uma fé no Deus vivo, uma fé viva no Deus vivo. Ore, se há incredulidade no seu coração, se você tem vivido nessa incredulidade, ore. Eu gostaria que você orasse pelo seu irmão que está ao seu lado, nesse momento, abençoando, encorajando. Se tiver uma palavra aí de encorajamento, dê essa palavra, encoraje, vamos orar, ore pelo seu irmão que está ao seu lado aí, vamos orar nesse momento.